Os ceratopsídeos foram um grupo de dinossauros ornitísticos que, junto a vários outros tipos de dinossauros, dominaram o planeta Terra no cenário peculiar do Cretáceo. Nessa mega família chamada Ceratopsia, existiam animais herbívoros de diferentes formas e tamanhos, desde os pequenos microceratos até os maiores como o famoso Triceratops. Mas também haviam animais com espinhos enormes e extravagantes em suas cabeças. Como se isso já não bastasse, também houve animais com enormes escudos ósseos belos e desproporcionais, como podemos ver no Chasmosaurus, um ceratopsídeo inconfundível, que é o assunto do vídeo de hoje. E aí, você já conhece o Chasmosaurus? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal PaleoWiki. Na aventura de hoje vamos desvendar mais do incrível Cretáceo, para conhecer uma espécie que marcou sua presença nos registros fósseis. Conhecido pelo seu grande folho ósseo e de pequenos chifres, o Chasmosaurus belli. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal, deixe seu importante like que ajuda a esse conteúdo chegar a mais pessoas e comente do que você achou desse vídeo. Mas e então, quem foi o Chasmossauro? O Chasmossauro ou Casmossauro foi um dinossauro herbívoro ceratopsídeo que viveu no Cretáceo Superior há 77 milhões de anos atrás, lá na América do Norte. O seu nome, Chasmossauro belli, vem do grego chasma ou chasma, que significa abertura, e sauros, que significa lagarto, sendo assim lagarto de abertura, fazendo referência às grandes aberturas fenestrais em seu escudo ósseo, que chama atenção aos primeiros olhares. Em 1898, Lawrence Morris Lamb, da agência científica Geological Survey of Canada, fez a primeira descoberta de um chasmossauro, encontrando alguns restos de ossos cranianos, ossos parietal, que faziam parte do folho ósseo, indicando assim uma nova espécie descoberta de dinossauro. Porém, inicialmente houve equívocos, e não foi bem assim que aconteceu, pois apesar dos achados novos de um novo animal, Lamb pensou que, na verdade, os achados seriam de um outro gênero de ceratopsídeo, de folho curto, o Monoclonius. Após isso, Lamb criou a nova espécie chamada de Monoclonius belli, homenageando o colecionador Walter Bell. 15 anos depois, em 1913, Charles Hazelius Steinberg e seus filhos encontraram mais vários crânios completos e até impressões de pele do Monoclonius na formação Dinosaur Park. Após isso, em 1914, Lamb ergueu o nome Protorosaurus, que significa antes do Torosaurus. No entanto, o nome já estava ocupado por um réptil do Permiano. Então, depois de muitos e muitos nomes, finalmente nasceu o nome Chasmossauro, como conhecemos atualmente. Após isso, foi encontrado vários outros fósseis de Chasmossauros, chegando ao ponto de nomearem novas espécies adicionais dentro do gênero Chasmosaurus. Hoje em dia, se tem dúvida se de fato são uma nova espécie ou apenas uma variação morfológica, como acontece em mim e em você que está me assistindo. Você obviamente é diferente de mim em vários aspectos, né? Inicialmente, havia muitas espécies de Chasmosaurus, mas depois de muita bagunça, no final sobrou duas supostas espécies de Chasmosaurus até hoje, pois as outras provavelmente eram outros tipos ou gêneros de ceratopsídeos diferentes. Mas afinal, o que são as duas espécies de Chasmosaurus? São chasmossauros diferentes um dos outros, mas que continuam sendo do gênero Chasmosaurus. Essas espécies de Chasmosaurus realmente se diferenciam uma da outra, principalmente os chifres, que podem ser maiores, longos ou menores do que nas outras espécies. Belli vivia na parte superior da formação Dinosaur Park, já Russell vivia nas partes inferiores. Chasmossauro não foi um animal muito grande, na verdade ele foi um ceratopsídeo de tamanho médio. Em 2010, Poe estimou que o Chasmossauro teria 4,8 metros de comprimento, com os maiores podendo chegar a até 5 metros eventualmente, com peso de 2 toneladas. Já as espécies inferiores eram menores, medindo 4,3 metros de comprimento e pesando 1,5 toneladas, o que mesmo assim ainda é muita coisa.
Para termos uma ideia mais clara, isso equivale ao peso médio de rinocerontes brancos ou rinocerontes indianos. Agora, imagine a presença majestosa desses herbívoros dominando as paisagens pré-históricas. No geral, os chasmossauros tinham um corpo robusto, como qualquer outro ceratopsídeo, porém era ligeiramente menor, sendo de tamanho médio. Seus 3 chifres ao todo eram curtos, podendo ser maiores, longos ou menores dependendo da espécie. Seu folho ou escudo ósseo era bastante grande, possuindo osteodermos nas laterais e uma grande fenestra parietal, que são essas aberturas em formato de triângulo dentro do escudo. Acredita-se que o folho ósseo era multifuncional, servindo tanto para atrair fêmeas, principalmente nas épocas de procriação e ameaçar predadores, mas também tinha um papel de proteger a região de cima do pescoço e um pouco nas costas e mordidas de carnívoros. Essa defesa pode ser vista na grande maioria dos ceratopsianos, que cobriam bem essa parte vulnerável. No entanto, o folho dos chasmossauros provavelmente não era tão eficaz na defesa, pois era muito alongado e largo, e de fato não é tão bem construído para isso. Seu focinho possuía um grande e afiado bico córneo, que servia para a defesa e principalmente a alimentação do animal. Os achados de pele do animal demonstram que o chasmossauro tinha uma pele rígida, cheia de rosetas, possuindo fileiras de grandes e pequenas escamas que cobriam todo o corpo. Sua cor, no entanto, ainda é desconhecida. As amostras de pele do animal, por enquanto, não são o suficiente para sabermos que cor o animal tinha. Talvez fosse vermelho, laranja ou verde. A liberdade criativa tá aí para os paleoartistas criarem lindas artes e para vocês imaginarem como ele de fato foi. Chasmosaurus está localizado na família Chasmosaurinae, família esta que derivou do seu nome e está cheia de ceratopsídeos com folhos longos, já que essa é uma característica forte desse grupo. Um dos exemplos do que podemos encontrar nessa família é o próprio Triceratops, mas também o Torosaurus e o Pentaceratops, os maiores Chasmosaurinae da família. Chasmossauro, porém, foi um dos menores junto com o Anquiceratops e o Rhinoceratops. Chasmosaurinae está ao lado de outra grande família de dinossauros, os Centrosaurinae, onde podemos encontrar animais um pouco mais antigos do que o outro grupo. No geral, eram ceratopsídeos de folho curto, como os Styracosaurus e os famosos Pachyrhinossauros. Ambas, Chasmosaurinae e Centrosaurinae, formam a superfamília muito conhecida Ceratopsidae. A região que o chasmossauro vivia era um ambiente temperado e frequentemente alagado, formando planícies fluviais, criando zonas repletas de canais e rios que fluíam para o mar Birpool. Por ser um local bem banhado, como consequência, existiram várias espécies de plantas, de diferentes tipos e tamanhos. Um dos exemplos eram as várias samambaias, gimnospermas e angiospermas, que cobriam toda a zona, mas também as cavalinhas e juncos, que ficavam aos redores dos rios e lagos. Por causa da grande variedade de plantas na região, também houve uma grande quantidade de herbívoros que se alimentaram dessas plantas. Um dos maiores que conviveram com o chasmossauro foram os hadrossaurídeos grifossauros, que poderiam chegar às 3 toneladas. Também os parassauros, lambeossauros e prosaurolophos, sendo os mais pesados os coritossauros, que também viviam por lá. Também tinham vários anquilosaurídeos, como o Panoplosaurus, Sculosaurus e os grandes Platipeuta, de 3 toneladas. Também houve muitos outros tipos de ceratopsídeos, como os Centrossauros e os Styracosaurus, de quase 3 toneladas. Os pequeninos que poderíamos encontrar eram os Ages ornitomimos e alguns Paxcephalosaurídeos. A rica variedade de herbívoros atraiu carnívoros para controlar o ecossistema, desde os pequenos Lativenatrix aos dromeossauros de 160 quilos, aos maiores, como um dos superpredadores da região, o Gorgossauro, de 3 toneladas, que eram Ages imortais a alguns herbívoros do local, juntamente ao Daspletossauro, oferecendo perigo a até mesmo os adultos de chasmossauro e a outros animais, uma vez que esses predadores poderiam elaborar estratégias de caça eficazes o suficiente para oferecer perigo iminente.
De acordo com os achados de vários ceratopsídeos fossilizados ao mesmo tempo em grande número, acredita-se que os ceratopsídeos viviam em grandes grupos organizados da mesma espécie, tendo um alto comportamento social, e isso talvez não seria diferente em chasmossauros, uma vez que isso aumentava muito mais as chances de sobreviver em um lugar hostil, algo que o chasmossauro precisava. Eventualmente, ao ser atacado, o chasmossauro contava com seus chifres e seu peso, mas principalmente seu bico, que foi uma das principais armas de defesa, como aponta especialistas. Uma luta contra um gorgossauro adulto seria complicado, pois os gorgossauros eram maiores e mais pesados que chasmossauro. Mesmo assim, os chasmossauros tinham uma boa chance de vencer, atingindo pontos vulneráveis como as longas pernas e os pequenos braços do predador, correndo o risco dos gorgossauros ficarem aleijados ou até com membros arrancados eventualmente por um chasmossauro. Em grupo, as chances de um gorgossauro abater um chasmossauro eram garantidas, mas as presas também viviam em grupos e até bem maiores do que os grupos de gorgossauros, por exemplo. Por isso, os predadores como o Daspletosauro e Gorgossauro e os demais deveriam optar por adultos sozinhos, velhos, debilitados ou jovens. Chasmossauro deveria ser um dos ceratopsídeos mais bonitos da família, uma vez que ele poderia ter cores fortes e vibrantes em seu escudo ósseo. Mas infelizmente ainda não sabemos de fato como essas cores são, o que nos dá liberdade para imaginarmos várias opções, mas enquanto não acham as cores do chasmossauro, lhe convido a ficar por dentro de descobertas e curiosidades que já descobrimos nesse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até mais.